Pessoal, boa tarde a todos. Prazer em recebê-los aqui. Smart City Business America. Uma honra para a ABCIP estar aqui hoje para fazer o lançamento da segunda edição do Guia de Telegestão e Iluminação Pública. É um produto talvez exclusivo do mercado, porque ele resulta de esforços de 12 fabricantes. Quer dizer, então, esse trabalho todo coordenado atualmente pelo Luciano Rosito, aqui ao meu lado, e a gente sabe qual é a dificuldade de pôr na mesa 12 concorrentes com tecnologias diferentes, cada uma com sua característica, com sua performance, e nós não tivemos em nenhum momento o objetivo de classificar, julgar ou avaliar o que é melhor, o que é pior. A ideia é ajudar o mercado a entender o que é isso e a partir daí auxiliar na especificação dos produtos. Quer dizer, então, essa demanda nasceu há alguns anos atrás. A gente via víamos editais claramente viciados ou deficientes, porque não falavam a linguagem dos sistemas, e aí a gente conseguiu essa façanha que foi reunir os concorrentes para sentar numa mesa e chegar numa versão definitiva. Queria agradecer ao Leopoldo também por essa oportunidade. Essa ideia surgiu há 3 semanas atrás de fazer o lançamento aqui. E a gente acha que esse é um espaço muito qualificado, muito valorizado e, portanto, valoriza o produto que nós vamos disponibilizar aí para vocês. Tá? O guia vai ser apresentado aqui daqui a pouquinho, o Luciano vai fazê-lo. Depois nós vamos conversar aqui um pouco sobre as experiências aí de Porto Alegre já em relação a isso, que já deu alguns passos. E sobre projetos que estão em andamento país afora aqui. Tá. Eu vou iniciar fazendo uma breve apresentação da ABCIP, quer dizer, não é todo mundo que conhece a ABCIP, e em seguida passo a palavra para o Luciano aqui. Tá. Bom, pessoal, só para introduzir o tema, enfim, a ABCIP é a Associação Brasileira das Concessionárias de Iluminação Pública. Nasceu em 2017, nossa primeira reunião foi em início de 2018 e chegamos agora ao 6º ano de trabalho, conseguindo alguns feitos importantes, quer dizer, para o setor. Nós nascemos junto com as concessões e estamos crescendo junto com as concessões, né? Então estamos vendo um mercado com crescimento exponencial já há mais de 3 anos, e isso deve se manter. Então é engraçado porque há 2 anos atrás ou 3 anos a gente sonhava, falou, bom, uma hora o Brasil vai chegar a 100 concessões, né? A gente brincava falando disso, tal. E já passamos disso. E agora a gente conversa com quem está estruturando, né, tanto os privados como os públicos, e a gente já ouve falar que o Brasil vai ter 1000 concessões de iluminação pública nos próximos 4 ou 5 anos. Quer dizer, então, acho que começamos na hora certa e estamos trabalhando muito para que isso aconteça de fato, para que esse mercado se fortaleça. A ABCIP atua basicamente numa vertical institucional de representação de seus associados e de relacionamento, quer dizer, então a gente aqui desde o primeiro dia falou, ó, nós estamos nascendo para fazer com que os negócios aconteçam entre as empresas e vamos identificar os entraves e ver quais as soluções que a gente pode adotar e desenvolver. Uma segunda vertical é regulatória,
é muito importante aqui nesse painel, porque nós tratamos mais para o início da ABCIP de modelos de negócio, né? A modelagem, a gente sabe que ela é dinâmica, ela é viva, quer dizer, quem assinou um contrato 5 anos atrás e assinar hoje vai ver que a experiência não valeu tanto, quer dizer, os contratos são muito diferentes, os níveis de exigência mudaram, os índices de performance mudaram, a gente está em processo de evolução permanente. E tem um outro aspecto regulatório que envolve arcabouço legal aqui, quer dizer, e aí eu destaco sempre 2 trabalhos importantíssimos que fizemos. O primeiro junto à ANEEL, com a resolução 888 em 2020, então ela disciplinou de forma clara a relação entre distribuidoras, prefeituras e concessionárias IP. E o segundo trabalho muito importante, que dura até hoje, é junto com o Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, onde nós conseguimos desenvolver junto com eles os critérios para a homologação de sistemas de telemedição em iluminação pública. Então, essa é uma parte fundamental do projeto e o que vai dar viabilidade aí para os sistemas futuros. A terceira vertical também, desde o início, a gente tem essa vocação de tecnologia, portanto, a ABCIP tem aí os maiores fabricantes do mercado, tanto em luminária como telegestão em softwares, e a gente tem mesas de discussão permanentes sobre o tema. Quer dizer, então, o comitê de telegestão é muito ativo e muito inclusivo também. Bom, a questão das PPPs, eu acho que não vou passar. A gente fala sempre para os prefeitos, né? Quer dizer, PPP é uma solução de financiamento para o município, em que ela permite um investimento no curto prazo, com uma redução do consumo de energia imediata, praticamente, portanto, com impactos no caixa do município. E permite também agilidade muito grande na expansão do sistema, desde que ele tenha sido previsto. Além disso, vai ter o resultado de uma boa iluminação, que é a revitalização de todos os espaços públicos e valorização de potencial paisagístico. Para vocês terem uma ideia do que nós já fizemos na ABCIP, quer dizer, o primeiro panorama de participação do mercado privado na iluminação pública foi de 2019. A gente tinha, se não me engano, 17 concessões. 2 anos depois, em plena pandemia, lançamos o segundo panorama, com 51 concessões. E aí, em 2020 ainda, saiu a resolução 888 da ANEEL. A gente fez uma espécie de uma tradução desse material para o mercado, destacando os principais pontos que seriam alterados na relação com as distribuidoras. Fizemos uma pesquisa muito importante o ano passado, quando foi um ano de eleição no governo federal, né? Enfim, o mercado deu uma paradinha mas nós fizemos um trabalho interessante com a Ernst Young de medir a percepção dos agentes privados em relação à iluminação. E nesse conjunto de empresas, a gente fez um recorte especial dos acionistas para ver o que eles pensavam acerca do setor, quer dizer. E a gente percebeu um otimismo muito grande e saímos dessa pesquisa com uma ideia de que, olha, em breve vamos chegar a 150 concessões no Brasil. E a gente vem caminhando firme para isso mesmo. Agora, em 28 de março, lançamos a 3ª edição do Panorama, portanto, o mercado vem mudando rapidamente. E a gente estava em 28 de março com 95 concessões. Pasmem, nós já estamos hoje com 104. Quer dizer, então não se passaram 2 meses e a gente tem mais 9 concessões que foram leiloadas e os contratos estão em fase de assinatura. Portanto, o mercado está realmente num crescimento fantástico. Hoje vocês vão tomar conhecimento do guia de telegestão, quer dizer, é um guia que ajuda a especificar sistemas de telegestão, ajuda a explicar o que é de fato uma cartilha
traduzindo as diversas tecnologias envolvidas nisso. É uma publicação que vai sair em 3 línguas, a gente vai sair em português, inglês e espanhol, e tem sido referência não só no Brasil, mas na América Latina. Luciano vai falar disso para vocês. Aqui, só para lembrar um pouquinho, quer dizer, eu peguei os dados de 28 de março, que a gente está atualizando, o número de contratos eu já sei que mudou para 104, não é mais 95. Mas a gente já tem mais de 20% da população brasileira beneficiada por contratos de concessão e investimentos que já passam de 21 bilhões de reais. Fora isso, temos 775 projetos em elaboração nos diversos municípios brasileiros, 3,2 milhões de pontos IP. 10 capitais, né? Você vê que o crescimento é exponencial a partir de 2018, e uma das capitais está aqui conosco, que é Porto Alegre, que é uma experiência muito bem sucedida, então daqui a pouco vamos falar sobre isso. E o crescimento dos contratos acompanhou o número de concessões, enfim, crescendo a partir de 18, população da mesma forma, quer dizer. Um ponto importante que talvez nem todos saibam, quer dizer, 78% das concessões no Brasil estão em municípios com a população até 250 mil habitantes. Então, aquela ideia inicial que havia de que PPP era para grandes cidades não é verdadeira, quer dizer, tem municípios bem menores. Eu hoje soube de uma cidade no interior do Rio, que é Vassouras, fechou agora também. Tem 7 mil pontos no Parque IP e, portanto, muitos casos de municípios pequenos adotando essa solução. E uma outra curiosidade, quer dizer, desses 775 municípios, a gente prevê beneficiar 70 milhões de brasileiros já, 6 milhões de pontos, e uma parte deles, quer dizer, nós temos 48 consórcios dentro desses municípios intermunicipais que pretendem fazer um contrato de forma coletiva. Então, acho que ontem não sei se alguns acompanharam, Andradas esteve aqui. Andradas é o primeiro consórcio intermunicipal de municípios, com 8 cidades, mas essa vai ser uma solução importante para o país também na iluminação pública. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela presença. A ABSIP tem 2 princípios assim muito fortes. Primeiro, ela é inclusiva, está de portas abertas para vocês. Segundo, ela é muito transparente em tudo que faz e ela gosta de trabalhar com todos os agentes do mercado de forma indiscriminada, vamos dizer. Bom, eu vou passar a palavra aqui para o Luciano Rosito, que é um dos autores do nosso guia. Pessoal, boa tarde. Obrigado, Pedro. Obrigado aí pelas palavras também. Eu estava comentando aqui, esses 2 dias têm sido bastante intensos aqui também, desde a terça-feira à noite no prêmio. E estava comentando até, Pedro, que as reuniões, as 2 últimas reuniões mensais da ABSIP, até para quem tem interesse de se associar aqui, não está ainda associado, eu estava vendo assim, quando chegou no final da reunião, eu pensei, poxa, isso aqui parece um evento, porque a gente está com convidados que acrescentam muito no setor, e assim, a gente para o que está fazendo realmente, porque não é aquela coisa, a gente não tem uma obrigação de ir numa reunião mensal da associação. A gente tem a oportunidade de discutir com o mercado, de entender mais, de sempre ter alguma palestra, algum tema relevante para todos os associados. E é um momento que o Pedro também não falou agora, mas é um momento que a gente também deixa de ser concorrente e vira parceiro de negócio para ajudar a desenvolver o setor. Então, assim, me sinto muito honrado e a responsabilidade quando fui convidado para coordenar o comitê de telegestão da ABSIP, de levar adiante um trabalho que já vinha sendo muito bem feito, já vinha acompanhando mesmo de fora da ABSIP, referência, e aí poder também contribuir nesse 1 ano e meio que eu estou na coordenação, na liderança do grupo de telegestão, e apresentar um pouco hoje, né, o que foi feito. O lançamento do guia, da primeira edição do guia, foi feito em novembro de 2021. A gente ainda estava numa fase um pouco complicada da pandemia.
e fomos fazer presencialmente, também de maneira híbrida, e foi um passo importante, né? A gente teve depois vários retornos aí do evento e do que foi apresentado no guia, e a gente teve nesse 1 ano e meio retornos muito importantes do mercado em relação ao que estava sendo feito. Eu peguei o final, eu entrei na ABCIP em julho e em novembro foi feito o lançamento, já apresentei, em seguida comecei aí com o guia, mas assim, eu represento um grupo que ali eu estou procurando juntar as ideias, coordenar isso, mas assim, a minha experiência, para mim a experiência pessoal fantástica de aprender com quem entende, quem está desenvolvendo essa tecnologia no Brasil, com experiências no mundo inteiro, a referência que a gente vai ver aqui. Um ponto importante também que o Pedro comentou é que a gente procurou também, eu vou comentar um pouco mais adiante, mas espelhar isso com o que está sendo feito na América Latina. Então estava sendo desenvolvido um trabalho da Copant, do Comitê Pan-Americano de Normas Técnicas, e a gente usou isso para a revisão do guia. Eu vou apresentar aqui então os principais pontos do guia de telegestão, depois ele vai estar disponível aí para download, mas a gente manteve a mesma estrutura, né? Não teve alteração significativa da estrutura, mas procuramos em cada ponto discutir e abrir para os associados e também para convidados, né? A gente tomou a iniciativa de convidar algumas pessoas de mercado, até não associados, prefeituras, para também poder contribuir se tivesse alguma sugestão. E procuramos então rever todos os capítulos, aqueles pontos que a gente entendia que tinha tido alguma evolução ou que era importante dar algum destaque. E como o Pedro falou também aqui, o objetivo desse guia não é, a tecnologia está como descritivo no anexo. A gente não está aqui direcionando para qual a tecnologia, qual a melhor solução. Um dos pontos principais que a gente vai ver aqui é a adequação de requisitos. E de que maneira, no capítulo 6, a orientação para especificar um sistema de telegestão. Agora há pouco a gente estava conversando, um pouco antes de começar, né, desmistificar um pouco, levar isso como maneira de desmistificar o sistema de telegestão. Então, vou passar aqui rapidamente, né, o Pedro já apresentou aqui a ABCIP, né, então os principais objetivos do guia, né, difundir esse conhecimento da telegestão, conceitos básicos, o mais didático possível, as tecnologias, suas aplicações, de que maneira aplicar de maneira consciente essa tecnologia, quais são os aspectos para a especificação técnica, requisitos normativos. No meio dessa revisão, né, e no final a gente até postergou um pouco aí a revisão em função da portaria 221 e de a gente adequar tudo isso, né? Então, brincando, já passou um ano e um dos grandes avanços que a gente teve nisso foi esse acompanhamento que a gente está fazendo agora, as interações com o Inmetro e com a ANEEL para a aplicação e para a efetiva utilização da portaria 221. Então, tratar esse tema da forma mais ampla possível, qualquer tipo de aplicação de iluminação exterior, evolução tecnológica, integração com equipamentos, tudo isso também. E também procuramos aí a referência da Abilux, que quando quiser pesquisar alguma coisa sobre luminárias, a Abilux também no site que está aqui, recentemente atualizou o guia de LEDs da Abilux. Tem agora uma seção no site da Abilux que se chama Boa Luz, com vídeos de associados falando tecnicamente, não sobre produto de algum associado, mas falando tecnicamente sobre o bom projeto de iluminação. Então segue o link aí com o guia, e depois o Pedro até pode comentar também sobre um futuro evento junto com as associações que vai ser feito no mês de agosto. Então o glossário, né, no início, até para quem está vendo isso pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, não tem tanta familiaridade com o tema, já apresentar aí um pouco do que dessa transição também a gente manteve. Poxa, se a gente está falando de telegestão aqui, que a gente está falando do relé fotoelétrico, do relé fotocontrolador. Então, mas para fazer justamente o que é essa migração do sistema simplesmente liga e desliga da luminária, que é um dos principais pontos de falha da iluminação pública hoje, para um controlador de uma luminária, para um gateway, para um sistema de telegestão. Então, tudo isso a gente esclarece no início no glossário. Eu destaco aqui os principais pontos, né? Principalmente aqui quando a gente começa a ver o capítulo 4, quais são os conceitos de um sistema de telegestão e os equipamentos em si. Então, a gente atualizou aí todo o que é um equipamento de telecomando e um software de gestão. Então, estão destacados aqui em negrito o que a gente atualizou e aprofundou mais, e os atributos do sistema, né? Desde os sistemas de acionamento, como é feito esse acionamento,
A gente mudou até alguns termos, utilizou ali tecnologias para referência do tempo, isso foi uma discussão. As reuniões foram muito técnicas também, né? A gente teve discussões e a gente, às vezes, deixava um tema para a reunião seguinte, para ouvir a opinião de todos também, para chegar num consenso. Eu digo que foi muito tranquila, não teve alguma polêmica, não teve nada de mais crítico, mas foram discussões bastante técnicas, aprofundadas entre as empresas associadas e convidados. Também procurando levar em conta a evolução dos sistemas de telegestão e a geração de receitas acessórias. Ontem pela manhã eu tive aí o privilégio de participar também numa mesa de um painel onde a gente falou sobre isso. Eu já vou falar aqui também, eu deixo para o final, mas vou comentar, né, um dos temas que eu sugeri, né, a gente evoluir também nisso, evoluir com temas como faixa de pedestre, telecomandada, com telegestão e faixa de pedestre dentro da PPP 100%, não só a telegestão 100%, mas a faixa de pedestre está na normativa, está na NBR 5101 e dificilmente as PPPs, isso não é uma crítica, é um comentário construtivo, mas que dificilmente na estruturação das PPPs se leva em conta as faixas de pedestre. Por que não se faz um dos principais pontos de conflito numa cidade, de acidentes, nas PPPs que já estão aí, a gente não vou falar também só desse tema, que não é o tema aqui, mas no deságio, que existe recurso para fazer isso, porque não se inclui faixa de pedestre telegerenciada e telegestão 100%, ou um mecanismo que permita incluir a telegestão ao longo do contrato quando não é 100%. Então, foi bastante sensível, o representante da Caixa também, os representantes que estavam na mesa. Acho que eu levantei um tema aí que eu espero também discutir no Comitê de Telegestão em outros fóruns, talvez no evento de agosto. E fica aí uma sugestão para as próprias cidades aplicarem isso e utilizarem também essa tecnologia justamente nos pontos que precisam. Falei, né, qual a prefeitura, qual o cidadão ou o gestor público não gostaria de ter um programa como Minha Faixa Iluminada, Meu Ponto de Ônibus Iluminado, ou Minha Escola mais segura ou mais iluminada, com níveis que estão tecnicamente respaldados pela NBR 5101. Não estou inventando nada, simplesmente tentando juntar algumas normativas. Eu falei do pilar aí também de tecnologia, entre o que a gente viu aqui nesse tempo da revisão, da gente utilizar despacho da ANEEL, portaria 221 NBR 5101. Se juntar essas três coisas, se juntar essas três publicações e aplicar isso já na estruturação, numa evolução no contrato de PPP, a gente vai ganhar muito de evolução nos próximos contratos. E aí esse pilar aí da portaria 221, do despacho 3423 da ANEEL, que foi atualizado, está marcado aqui em negrito, em novembro de 2022, foi uma ação da ABCIP e do Comitê de Telegestão da ABCIP também de buscar esse contato com os órgãos reguladores, com o Inmetro e com a ANEEL, para atualizar, fazer uma provocação positiva para que fosse atualizado, e a ANEEL responde isso muito rápido, de forma muito técnica, no alinhamento com o Inmetro. Então, acho que foi uma das evoluções aqui, e é sempre a dúvida que vem, né? A operacionalização do faturamento de energia elétrica com a telegestão. Isso está muito mais claro agora, claro que sempre vem, assim, quem não está também tão atualizado, vem me perguntar. Ontem, pela manhã, eu estava recebendo um WhatsApp de uma pessoa de uma distribuidora de energia elétrica me pedindo para mandar um material que vai ser apresentado aqui hoje. Então, e também querendo saber, né, o que a distribuidora tem que fazer. Então é um bom espaço, a gente está também no Comitê de Telegestão, como o Pedro falou, é um ambiente amplo, convidando as distribuidoras de energia, se tiver alguma distribuidora de energia aqui na plateia, no evento, e quiser participar do comitê, a gente precisa disso também, justamente para ter esse diálogo mais próximo entre a concessionária, entre o fornecedor de tecnologia e a distribuidora de energia também. Então, um ponto importante, a gente viu a evolução aí do despacho 3423 da ANEEL, adaptado e ajustado já ao tempo da portaria 221, onde tem aí as maneiras que, inclusive o último item lá, o consumo, não é mais deixou de ser uma estimativa, né? A gente tirou até esse título, é o consumo mensurado pelo sistema de gestão da iluminação pública com o dispositivo de controle de carga. Então isso a gente mudou nessa revisão. Para não me estender muito aqui também, o capítulo 6 é um dos capítulos também muito importantes, orientações para a especificação do sistema de telegestão, uma tabela bastante completa e atualizada, com 4 itens principais que eu listo aqui: os fatores de desempenho, os requisitos dos equipamentos dos controladores, os requisitos dos concentradores, estação base, e para a plataforma de software. Então, de que maneira se especifica isso sem direcionar
para uma tecnologia, para um fornecedor, e sim para especificar por requisito e não por tecnologia. E por fim, no guia também atualizado, aí um dos principais pontos que se atualizou, a inclusão da portaria 221, de 23 de maio de 22, já passou aí então um ano, e a gente já está aí na fase final agora de interlocução também com o Inmetro para esclarecimento de dúvidas sobre essas fases da aplicação da portaria 221, e é um dos pontos aí que o Comitê de Telegestão deve trabalhar no final agora do primeiro semestre e início do segundo semestre. Então, no final, as tecnologias, também incluímos algumas que não tinham, ampliamos alguns descritivos, e está aí apresentado o guia de telegestão da ABSIP, revisado, contribuição de diversas empresas, convidados. Espero que seja muito bem utilizado pelo setor, pelos estruturadores de projeto, municípios, concessionárias, para a gente cada vez mais evoluir na telegestão, na tecnologia. Aqui eu queria agradecer também, se eu fosse nominar todos os fabricantes e todo mundo que participou aqui, eu certamente ia esquecer de alguém, mas foram muitas contribuições aí de todos os associados durante as reuniões, mas queria fazer aí uma menção e agradecimento para o Nilson, né, que tem participado muito ativamente, até nos contatos com o Inmetro, e mandou aí apresentar para todos aqui essa tabela, que eu acho que fica também, essa apresentação vai ficar disponível no site da ABSIP, fica também como um guia para todo mundo entender quais são os tempos, né, e os prazos de cada fase da implantação da portaria 221. Então, até ali, a última linha, não vou ler todas e tudo que está aqui, né, porque estenderia muito também de falar de cada fase, mas a importância, né, do que já pode ser considerado e instalado, desde que atendam a erros máximos e depois começa a partir de 1º de abril de 24 a certificação, aprovação de modelo e verificação inicial. Então é importante conhecer essas datas e o que está, qual a implicação de cada uma delas, tá? E aí, a partir disso, a gente tem um período longo, até outubro de 2026, quando o regulamento é aplicado na íntegra. Então, agradecer aí de novo ao Nilson, ao Luca também, que ajudou aí também a revisar essa tabela, e a gente vem trabalhando para trazer isso cada vez mais claro para os associados e para o mercado. Está previsto, então, a gente fazer agora, em função do lançamento, em função das atualizações das publicações da ANEEL e do Inmetro, a gente fazer uma interação aí entre ABSIP e Inmetro para esclarecimento de dúvidas, a gente compartilhar isso também, talvez com um painel setorial, acontecer agora nos próximos meses de 2023, ou um encontro para esclarecimento de dúvidas com o Inmetro. Então era isso que eu tinha para apresentar, agradecer aí a confiança, está liderando esse comitê de telegestão, deixa os contatos, o site da ABSIP aí, quem já anotou, mas também vai estar disponível o guia de telegestão para fazer o download. Obrigado. Bom, pessoal, o guia vai estar disponível então aí para todos, até um guia público vai estar no nosso site e daqui a pouquinho todo mundo vai poder acessar, quer dizer, ele foi sempre pensado em abranger vários públicos, quer dizer, o primeiro abrir uma discussão com o Inmetro no sentido de definir critérios de homologação e mostrar a importância do que é isso. O Inmetro estava achando que os nossos sistemas eram um medidor de energia, quer dizer, uma caixinha onde eles queriam colocar um selo de Inmetro e fazer homologação como se fosse um medidor de energia que vai em casa. Então, as discussões começaram nesse nível e depois nós tínhamos um outro desafio que era traduzir esse assunto para as prefeituras, estado, enfim, para quem fosse comprar ou especificar um projeto desse tipo. Então, enfim, foram vários esforços sucessivos. Eu vou alternar um pouco aqui a nossa conversa, quer dizer, eu estou com dois fabricantes aqui muito qualificados do meu lado, que Tecnovat e M2M Telemetria, são associados nossos, são parte do grupo que elaborou esse trabalho. Estou vendo outros fabricantes aqui na plateia, enfim, mas estou com dois representantes aqui do setor público, quer dizer, secretário aqui de Porto Alegre,
vai nos contar um pouco da experiência, e a IPSU, que é uma concessionária de uma das capitais, acho que foi a segunda capital do país a firmar uma PPP. Então, eu vou passar a palavra para o secretário aqui para falar um pouquinho de dois aspectos. Quer dizer, primeiro, expectativas do ponto de vista de governo em relação a esse sistema. Quer dizer, a gente sabe que o sistema de telegestão pode ser apenas o início de uma série de outros serviços digitais para o município. E um segundo ponto que eu queria que se abordasse é a questão da relação com a distribuidora, porque o que de fato pode justificar e viabilizar economicamente os sistemas de telegestão é a telemedição. Então, queria ouvir de vocês a relação lá no Sul, como é que é, e como é que você vê que isso vai valer a pena. Enfim, nós estamos falando de tecnologias que já existem e que vão ser aperfeiçoadas, mas a gente precisa aproveitar ao máximo disso e disponibilizar aos cidadãos a maior quantidade de serviços possíveis ao menor custo, né? Então, é um prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer participar do evento dessa amplitude. A BCIP, mais uma vez, sendo pioneira, a associação que vem crescendo cada vez mais e trazendo o poder público para dentro desse debate. Acho que isso é fundamental. Aqui hoje, como representante do poder concedente de Porto Alegre. Porto Alegre foi a primeira PPP de iluminação pública do estado do Rio Grande do Sul. Então, hoje, a capital, por ter sido pioneira, vem sendo exemplo para outras cidades de Porto Alegre. Então, um contrato de mais de 400 milhões, obviamente que é menor do que São Paulo, mas tem toda a sua dificuldade, né? Então, um processo da gente desmistificar, de quebrar paradigmas, porque propriamente dentro do serviço público, quando você troca a forma de fiscalização, traz muito medo para dentro do servidor. Não é mais 866, não é mais um contrato de um ano que você vai notificando e quer trocar a empresa e depois não renova, ou renova com a empresa, mas parte para um casamento, aí no nosso caso, de 20 anos, com o consórcio IPSU. Então, a parte de telegestão para nós, a gente hoje tem a felicidade de já estar podendo falar nela. Mas até você chegar nessa etapa, tem muitos caminhos, muitos desafios, né? Por mais que a modelagem seja bem feita, tem que trazer isso para a vida real. Então, dentro do contrato vão se criando jurisprudências para que a gente possa avançar e trazer eficiência energética, sensação de segurança e ganhar o cidadão. A partir do momento que a gente começa a ter isso na PPP, a gente pode começar a falar em telegestão, em receitas acessórias, porque se a gente não tem a modernização num tempo adequado, que traz segurança para o cidadão, que traga um atendimento mais rápido, que é o que Porto Alegre tem hoje. Hoje, de 6 a 12 horas, troca uma lâmpada, basta acessar o aplicativo. A gente começou pelos 63 bairros de menor DH e de maior índice de criminalidade. Então, a gente começou por essa etapa. O cidadão viu a diferença, a troca. Então, a gente depois foi para os bairros mais centrais e terminou com grandes avenidas, parques e praças. Então, hoje a gente está com mais de 110 mil pontos de LED na cidade. E agora a gente entra nessa discussão da telegestão. Nosso contrato, 20% já é de telegestão. A realidade da cidade é que, infelizmente, a gente lida muito com o vandalismo e o furto de luminárias, né, que aí o nosso tempo de atendimento é muito maior e traz um ônus no nosso contrato, no caso, praticamente todo o ônus de recurso para a concessionária, mas o ônus do serviço que não é atendido, a reclamação recai diretamente para o poder público. Então, a telegestão nos nossos 20%, a gente já consegue ver resultado nisso. A gente tem casos concretos de que a gente achou luminária em depósito numa cidade vizinha, e ali quem está fazendo esse tipo de ato percebe que o poder público está usando a tecnologia a seu favor na questão da segurança. Então, a gente tem evoluído e agora são mais de 110 mil pontos, são mais de 90 mil postes. E agora, o que a gente vai trazer para a cidade além da iluminação pública, né? Então, o que a gente tem feito hoje na cidade para trazer o cidadão e também trazer os nossos servidores para dentro é fazer pequenos projetos pilotos em parceria com a concessionária e começar a mostrar para a população o que a telegestão impacta diretamente
na vida do cidadão da nossa cidade, né? Obviamente que a gente precisa ter, além de um serviço bom, que a gente já comprovou, a questão técnica e a questão jurídica, né? A gente tem aqui a questão da COSIB, que se discute muito, né? Hoje Porto Alegre tem um fundo de iluminação pública superavitário, né? 30% pela DREM, que a gente pode usar, a gente consegue desvincular para outros serviços do município, mas tem recurso ali para a gente poder aproveitar, obviamente que é uma discussão muito maior, mas hoje é uma receita que deu certo. Então, a questão das faixas de segurança, a gente já está trabalhando junto com o consórcio IPSU para trazer para Porto Alegre os pontos maior índice de atropelamento, então a faixa de segurança, a própria parada de ônibus, a gente tem a questão da dimerização, a gente tem uma rua ali em Porto Alegre que é uma das onde os turistas mais vão, é um bairro nobre, onde as mesas da rua ela fica a partir das 7 da noite. A gente tem os postes ali decorativos e o estabelecimento tinha que botar forrar ali o poste, porque ele queria a luz diminuísse, as pessoas que estão ali na calçada poder não ter um impacto de luminosidade, mas à meia-noite aí o comércio tem que tirar aquele revestimento, porque precisa de iluminação para dar segurança. Então ali a gente vai trazer a dimerização para das 7 à meia-noite a luz baixa, e a partir da meia-noite traz segurança para toda aquela rua ali, para os moradores, para o comércio. A gente também vai trazer agora, Porto Alegre, como eu disse, tem alguns pontos que ela é muito conservadora, e aos poucos a gente vai desmistificando a questão de cercar os parques, né? São Paulo a gente já vê isso, é normal. Porto Alegre não conseguiu ainda vencer essa etapa. A gente tem um parque na Zona Norte que infelizmente ele é vandalizado, ele é local de desova de corpos, foco de lixo, e a gente agora está cercando esse parque, né? Contratar uma vigilância privada para ele e além de vários equipamentos que a gente vai colocar depois do cercamento, e ali a gente vai fazer o primeiro poste com internet, com sensor, para que atraia mais o cidadão ali em torno de uma região periférica, então trazendo a iluminação pública, a telegestão e tudo aquilo que ela tem a favor do cidadão. Então cada espaço da cidade a gente tem pensado a melhor forma de agir, tendo em vista que a gente tem bons resultados do consórcio que opera hoje na cidade, já tem uma economia de em torno de R$1.300.000 mês na contraprestação, né, que a gente está atingindo os índices. Então é muito importante que o poder público esteja presente. Ontem tinha 2 servidores nossos aqui, porque essas discussões elas têm que acontecer nesses ambientes, para que elas não aconteçam dentro das prefeituras, onde tem que envolver a questão jurídica. Então é uma etapa que se ganha para desenvolver, para dar segurança técnica e jurídica a todos neste mercado aí que de fato a gente o manual serve para nos orientar, porque muitas prefeituras não sabem ainda como lidar e o que nos espera na telegestão. Felizmente, o futuro parece muito proveitoso, principalmente para o cidadão, né? Mas por isso que é importante. Então, Porto Alegre hoje se sente muito feliz de ser a pioneira no estado do Rio Grande do Sul, ser procurada por outros municípios, e quem faz primeiro aprende com os desafios, né? Quem está fazendo depois vai poder usar a experiência e quem já implementou para poder seguir os próximos passos. A gente também passou em Porto Alegre agora pela privatização da companhia de energia, então uma companhia nova, entrou a Equatorial, venceu o consórcio lá, temos uma relação muito boa com a empresa que venceu, juntamente com a IPSU, então de fato vem baixando a nossa contraprestação, e obviamente que é uma gestão colaborativa, né, multidisciplinar aí, que a gente precisa atuar para ter segurança das nossas execuções no município de Porto Alegre. Legal. A questão só, queria que você falasse um pouquinho da questão da distribuidora, quer dizer, como é que é a relação do município com a distribuidora enfim, vocês já tiveram os benefícios da redução de potência no sistema de iluminação pública? Quer dizer, e você acha que a telegestão pode dar um ganho adicional ainda? Com certeza a gente já vê um impacto na distribuição, é uma relação nova, recém se estabeleceu no estado do Rio Grande do Sul, então a gente faz reuniões praticamente que diárias com a distribuidora, e com a telegestão a gente espera sim, podendo evoluir. Acho que a Equatorial, que venceu lá no Rio Grande do Sul, também tem esse intuito aí de colaboração. Acho que isso é muito importante, trazer todo mundo para a nossa roda de conversas aí para evoluir
evoluir, e Porto Alegre sendo pioneira vai acabar impactando agora em Canoas, em Caxias, né? E a distribuidora, ela ser parte desse processo de evolução das cidades, né? Legal, Marcos, muito obrigado por enquanto. Sempre boa a tua participação. Esse assunto da distribuidora, né? Quer dizer, isso é um desafio brasileiro para todos os municípios. Então, algumas são mais fáceis de relacionamento, outras mais difíceis, mas o fato é que é um setor que tem dificultado a obtenção dos ganhos decorrentes da modernização da iluminação, né? A gente tem tido eficiência energética da ordem de 50% a 70% dos municípios, e é óbvio que isso é uma perda de receita importante para a distribuidora, mas, enfim, nós não podemos andar para trás, né? E a gente trabalhou muito, a ANEEL, não sei se todos sabem, mas a resolução 888 da ANEEL de 2020, que depois foi corroborada pela resolução 1000, ela obriga as distribuidoras a aceitarem os sistemas de telemedição do município ou da concessionária, desde que ele seja homologado no Inmetro. Portanto, nós temos já todos os instrumentos regulatórios e legais para fazer essa exigência a partir da modernização. Eu vou mudar um pouco o foco agora da conversa, vou chamar o Gadner aqui, o Gadner representa a M2M Telemetria aqui, e é ator importante no mercado também. E o Gadner, você conhece, você já tem larga experiência disso, não tem cabelo branco, né, mas tem experiência, e eu queria que você me falasse um pouco de como você enxerga o atual estágio de tecnologia no setor, quer dizer, o que o mercado já pode contar, e essa transição que a gente tanto fala para Smart Cities, né? Quer dizer, como é que você enxerga que as tecnologias já disponíveis poderão servir de base para a implantação de outros projetos, outras soluções ao cidadão? Tá bom? Bem-vindo aqui. Obrigado, Pedro. Obrigado, Rosito, pela apresentação e introdução, ao secretário e ao Raimundo por estarem aqui presentes e corroborarem com esse tema que é muito importante. Antes de ir direto às suas perguntas, eu faço parte, né, do comitê, e acho que é um passo muito importante que foi dado no segmento de trazer, né, conhecimento. A gente estava falando aqui da necessidade de difundir o conhecimento para que o conhecimento gere novo conhecimento, né? Porque com conhecimento você produz nova inovação, você produz novas oportunidades de benefícios, né? E realmente o guia é um material bastante denso no sentido de trazer um conjunto enorme de informações, mas ao mesmo tempo muito simples, ao ponto de tornar acessível para o gestor público, para o gestor privado e até para o mercado de envolvimento com a tecnologia, de buscar olhar nele oportunidades que possam surgir, né? Indo às suas perguntas, Pedro, a tecnologia, né, esse assunto de telegestão, ele já começou lá em 2012, 2014, teve as primeiras experiências, né? Alguns países foram pioneiros nisso, principalmente os Estados Unidos, algumas coisas na Europa, mas realmente esse é um assunto que nos deixa bastante orgulhoso como brasileiro, porque nós estamos adiante, né? Aqui a gente tem o Rosito, é de uma empresa de presença global, e nós estamos adiante de vários mercados. Por vários motivos. Primeiro, que nós encontramos uma forma de estruturar as concessões e com isso gerar, né, um interesse tanto público e privado para trazer os benefícios da modernização e tudo mais, e viabilizar economicamente um modelo que fizesse acontecer. Então, e trazendo segurança e tudo mais, então nós estamos bastante adiantados. E a tecnologia, por sua vez, também ela passou por diversas modificações e evoluções, né? A gente tem diversos níveis de evolução que aconteceram, mas hoje ela está extremamente robusta, ela é extremamente fundamentada em padrões, né? A maior parte das tecnologias hoje respeitam os padrões internacionais, isso é importante. Por quê? Porque o padrão traz segurança no investimento que você faz, traz a oportunidade da escala, e a escala traz um custo-benefício melhor, né? Uma relação benefício e custo melhor. A tecnologia, sendo padrão, também permite a adoção dela para outras aplicações adjacentes, né? Todo mundo fala que a telegestão é o primeiro passo para trazer o que a gente chama aí no mercado de forma generalizada de digitalização
né, de um segmento de digitalização das cidades, ou seja, você vai ter muito mais informações sobre o que ocorre. Não é saber se a lâmpada está acesa ou apagada, né, mas é saber como ela está funcionando, se ela está em perfeito estado, se ela pode vir a ter algum problema, nos antecipar a esse problema para trazer o quê? Trazer melhor qualidade de iluminação para o munícipe, trazer uma eficiência operacional e menores custos para a cidade, né? Os processos de PPP, as apostas que foram feitas pelas concessionárias, quando elas agressivamente apresentam suas propostas, é porque elas enxergam que, por serem entidades que vão usar a tecnologia, que têm processos e que têm modelos operacionais mais avançados, vão poder fazer uso disso para poder operar naquele valor, né? E, consequentemente, trazer a redução e ter esse superávit que foi comentado, que vai permitir ao município buscar novas soluções, como foi citado aqui o exemplo da faixa de pedestres. A gente já vê outras coisas acontecendo em outros coisas adjacentes, nem sempre diretamente ligado à iluminação pública, né? Mas você pode ter coisas que estão ao redor da infraestrutura urbana e que fazem sentido, como na questão da mobilidade, tem todos os pontos de ônibus, que tem a questão da iluminação, mas tem a questão de prover informação. Você também tem toda a parte de circulação, mobilidade e circulação, através de controlar os fluxos e, com isso, por exemplo, você acionar mais ou menos iluminação em determinadas situações, criar corredores inteligentes e assim por diante para facilitar a mobilidade. E tendo todo o automatismo de controle de estacionamento, até a parte, o pessoal fala muito, né, controle de limpeza de bueiros, né, controle de bueiro. É uma coisa que parece assim boba, né, mas o bueiro aqui, ele pode por detritos começar a acumular, e se você não tiver um sensor ali ou um sistema muito bem controlado de fazer a limpeza e controlar ele, você vai poder ter problemas de enchente, e com enchente vai piorar ali a circulação e doenças e tudo mais. Então a tecnologia tem sido um enabler muito grande. Qual a importância disso dentro do contexto até do guia e das normatizações? E foi um trabalho fantástico que os associados e a ABCIP fizeram, foram de trazer as seguranças regulatórias através de normatização, né? O Rosito mencionou muito bem aqui o regulamento 221, né? A forma de controlar e garantir que os sistemas que sejam adotados no Brasil tragam seguranças para o investidor, para a concessionária, tragam segurança para a população, que é um produto que está dentro de normas de telecomunicação, normas operativas, elétricas, a segurança de ser utilizado esse sistema para permitir com que o real consumo seja apurado e, consequentemente, trazer um benefício adicional. Energia é um item escasso, cada vez mais a gente vê todo mundo se preocupando com energia, né? Então, você trazer mais 10%, mais 15% de eficiência energética em cima depois da modernização é importante porque é um recurso escasso e a gente precisa eficientizar. Você ter essa regulamentação também faz, né, garante que existirá uma continuidade. Esses projetos são de 20 anos, então daqui 5 anos não pode simplesmente não ter mais o suporte àquela tecnologia, não ter a manutenção. Creio que depois o Rosito pode até endereçar isso do outro lado da tecnologia, que é o próprio iluminária, né? O cara está colocando lá um dinheiro, ele tem que garantir que aquilo vai durar aquele tempo e que a sociedade vai operar de forma correta. E o investidor tem que ter garantia que o dinheiro dele está sendo bem aplicado, porque senão ele vai ser penalizado e a cidade acaba sendo penalizada, né? Então, esses regulamentos são eficientes, são muito bons, garantem, né, que os investimentos vão ser protegidos, que os equipamentos estão dentro de normas e qualidades e que principalmente vão ser aceitos pelas distribuidoras, né, por digamos, os ecossistemas que rodeiam, né, o sistema, a iluminação pública é um negócio de energia também, né, então tem que se controlar a energia e com isso permitir com que os benefícios ocorram. Eu vou citar aqui um exemplo assim que é até engraçado, né, uma coisa assim que a gente nem pensa e tem às vezes a ver com correlações. O sistema de telegestão, ele é tão inteligente, né, ele tem ali informações, ele coleta grandezas elétricas, né, quem é da área de engenharia vai saber explicar até melhor, mas ele coleta uma série de grandezas elétricas. Uma delas pode ser a percepção de incidentes na rede.
né? Incidentes na rede, assim, pequenos micro curtos-circuitos. O que pode ser isso? Pode ser efetivamente um problema no fornecimento de energia, mas pode ser também galhos de árvores que estão batendo nas redes de baixa tensão e provocando esses micro curtos-circuitos. É uma informação valiosa que pode ser trazida para o centro operacional da cidade através da concessionária e fazer a priorização de como coordenar e como fazer as podas de forma a garantir que não vai só faltar a luz para o poste de iluminação pública, mas também para o cidadão que está, né, debaixo dessa mesma rede. Então são coisas assim que depois que você coloca o sistema, que você usa toda a tecnologia, começa a trazer dados, começa a trazer informação, você vai poder fazer esses avanços e trazer. Então a tecnologia, ela existe, ela está aí disponível, está regulamentada, tem um árduo processo de se adotar isso, não é simples, é custoso, faz com que você realmente tenha que fazer investimentos, fabricantes vão ter que fazer investimentos, isso significa, eventualmente, no primeiro momento, um custo maior, mas é um custo de garantias e de aumento de escala e de ao longo do tempo, trazer outros benefícios. E com tudo isso, né, garantir com que essas aplicações que são o começo, a ponta do iceberg que a gente está vendo hoje, possam se expandir para as diversas aplicações, na mobilidade, na segurança, na limpeza pública, qualquer sentido que possa dar apoio ao cidadão. Por último, só gostaria de complementar que essa tecnologia, seja qual ela for, ela também está engatada nas outras tecnologias que estão no dia a dia do cidadão. Então também a gente vai ver a oportunidade da concessionária de iluminação pública poder prestar serviço para outros entidades privadas também, né? As empresas de telecom que queiram buscar eventualmente ampliação da sua cobertura da rede celular, ainda mais com o advento do 5G, é uma oportunidade que vem acontecendo, eventualmente até de criação de modelos de anúncio, de advertising ou de informações ao cidadão. Então, assim, eu acho que é um passo importante que o Brasil está dando à frente de outros países de forma sensata, organizada, regulada, com um equilíbrio para garantir o quê? Garantir que isso tenha uma longa vida e resultados que foram desenhados realmente aconteçam e não haja imprevistos aí ao longo do caminho. Legal, Gardner, obrigado aí pela contribuição, quer dizer, vocês sabem que é um prazer, né, presidir a BCIP, quer dizer, com essa equipe, a gente aprende todo dia e o Gardner tocou num ponto muito importante, quer dizer, a gente sempre fala, pô, no Brasil a coisa está muito devagar, ninguém ainda tem esse projeto em grande escala, mas o fato é que no mundo são pouquíssimos países onde isso ocorre, quer dizer, então a gente de fato, eu sempre falo, né, nós somos muitas vezes letárgicos na condução dos processos, a gente tem muita dificuldade burocrática e às vezes dificuldade de investimento mesmo, né? Então, mas esse é um tema novo, então eu acho muito natural que o mercado ainda esteja andando devagar, porque está aprendendo o que é, está aprendendo para que serve, os preços estão variando muito ainda, nós podemos ter um valor agregado maior, talvez, se esses sistemas servirem para outras coisas. Portanto, eu acho que é uma cautela justificada nesse momento para conhecer o mercado, para ver até onde que pode se ir com isso. Eu vou passar a bola para o outro lado aqui. Eu queria agora uma exposição do Raimundo, quer dizer, e Raimundo, eu queria que você falasse um pouco da experiência Porto Alegre, que eu sei que está sendo bem sucedido, é um caso importante, mas tem um aspecto que é a limitação de 30% do parque, né? Quer dizer, eu acho que isso na maior parte dos editais brasileiros hoje isso acontece, mas eu queria saber o seguinte, quer dizer, com a implantação do sistema, vocês já percebem que pode ter serviços diferenciados em cada região da cidade? Quer dizer, será que isso vai ser um fator de diferenciação no acesso à cidadania para as pessoas? Então, esse é um ponto importante. Tenho conversado muito com a Caixa Econômica Federal, por exemplo, que tem essa preocupação, e com outros estruturadores, no sentido de que, será que nós vamos criar duas cidades, né, com o avanço da tecnologia? Então, queria que você falasse um pouquinho da experiência de você. Obrigado por estar aqui. Obrigado, Pedro. Agradecer o Leopoldo pelo convite, agradecer o Gardner também, que
que fez um esforço grande para que tanto a IPSU como o secretário participassem aqui também do evento. E parabenizar você e o Cito pela condução da ABCIP, pelos resultados expressivos que você vem tendo. E, mais uma vez, a atualização, né, da segunda edição do Manual de Telegestão, que é um ponto muito importante para nivelar as informações do setor como um todo e que o setor cresça de forma rápida, que é o que nós precisamos, né? Porto Alegre, nós finalizamos em março a instalação de 22 mil pontos de telegestão, os 20%, como o Pedro comentou. Eu vou começar um foco muito bem operacional. Assim, a telegestão é tão interessante que vem mudando o nosso modelo operacional, que já era esperado, na verdade, mas já parte de uma premissa básica, que é até da capacitação do nosso pessoal, da reciclagem do nosso pessoal. Antigamente, nosso pessoal de manutenção, a parte operacional, atua de forma muito... Apareceu o problema, manda a equipe e resolve. A partir de agora, como o Gardner falou, com a quantidade de informação que a gente tem acesso, as nossas equipes internas já fazem um trabalho mais analítico para ser mais assertivo para resolver o problema. Então já parte daí, já parte de uma reciclagem das equipes, reciclagem dos supervisores, das coordenações, para ter um atendimento cada vez mais assertivo. Então, como o secretário falou, né, se a gente tem um atendimento em média de 12 horas, a ideia é conseguir reduzir esse tempo. Reduzindo esse tempo, a população que vai ser sempre, que vai ter o resultado, na verdade, da PPP. Então, esse é o ponto inicial. Está mudando um pouco o nosso modelo operacional e isso cada vez mais tende a trazer mais eficiência para a gente. E muito bem colocado, né? A gente também vem conversando bastante sobre essa questão de por que não 100% telegestão, né? Por que somente 20%? E a gente entende que essa eficiência operacional que eu venho falando, né, que já está sendo aplicado nas vias principais, por que não os bairros em si não podem também desfrutar desse atendimento mais rápido? Então eu estou partindo, Pedro, da parte mais básica, é de você ter um atendimento mais rápido. A partir daí, quando isso estiver funcionando, a gente aí pode, com certeza, trabalhar com receitas acessórias, com outras situações e utilizar essa rede e essa conectividade para mais processos. Mas, assim, é tudo ainda muito novo. Finalizamos em março desse ano, então vamos botar ainda o sistema em pé, a operação bem justa, bem redonda, mostrar os resultados desses 20%, para, em conjunto com o poder concedente, a gente buscar a melhor alternativa para a cidade, né? Buscar o que é que a cidade precisa para a gente apoiar, para a gente dar o maior suporte possível. Raimundo, obrigado. Cara, com referência no IP. Pessoal, estou brincando aqui, estou vendo o prefeito de Caraguatatuba aqui, que estava fazendo uma apresentação ao lado, quer dizer, além da ABCIP, eu tenho o prazer de dirigir o projeto de Caraguatatuba, quer dizer, a Caragualuz foi a primeira concessão do estado de São Paulo e a segunda do país. Nós estamos no 8º ano já de operação e manutenção, e eu sempre falo, a gente vê o resultado pela satisfação do cliente, né, e da população. Então, realmente a gente tem um nível de aprovação muito alto na cidade. Fizemos já 2 pesquisas de opinião pública e isso passou de 80%. Mas vamos lá, voltando aqui ao nosso tema. Raimundo, interessante isso, né? Quer dizer, você trouxe uma questão
muito interessante no sentido de que a gente vive falando de outras possibilidades a partir da telegestão, né? Mas tem alguns benefícios que são de base mesmo, quer dizer, que é na operação do sistema de iluminação pública, na coordenação das equipes de manutenção, e de fato na eficiência do próprio negócio, quer dizer, para que ir na rua resolver um negócio que talvez nem exista um problema? Como a gente sabe que acontece muito isso, às vezes você tem reclamações improcedentes, quer dizer, o problema não é a luminária, é falta de energia, ou o problema é um abalroamento, então o sistema começa a dar informações que a gente não tinha antes, e o fato de você recebê-las sem sair da cadeira, vamos dizer, sem ligar o caminhão, isso traz uma eficiência operacional muito importante, quer dizer. E eu vou passar a palavra de novo para o Rosito, mas agora com o chapéu de fabricante de luminárias aqui, quer dizer, o Rosito está na Simon, Tecnovat hoje, mas já transitou também nas maiores grifes do mercado, quer dizer, acho que vocês viram na apresentação dele porque que ele coordenou o comitê de telegestão, quer dizer, é um poço de informação e conhecimento muito reconhecido e nos motiva também a continuar esse trabalho, quer dizer. Rosito, queria que você falasse um pouco de aspectos tecnológicos relacionados a isso. A gente vê, nós temos acho que 12 empresas na ABSIP. Hoje me ligou um outro fabricante, que eu não vou falar o nome aqui, mas é um fabricante de nível mundial que quer se juntar a nós e que está com uma solução nova e falou, posso apresentar na ABSIP a minha solução? Eu falei, cara, eu adoro a tua empresa, a tua solução, mas só os associados podem fazer uma apresentação aqui dentro, quer dizer, não. Então pense nisso. Mas Rosito, eu queria que você olhasse e falasse um pouco aí da evolução tecnológica e como é que você vê, de fato, você tem muita experiência na evolução, conhecer a evolução da tecnologia, suas aplicações. O que você acha que é real, o que é muita imaginação hoje? Quer dizer, o que a gente pode contar, de fato, no curto e médio prazo, que vai acontecer, e o que você acha que está muito distante ainda de uma realidade de mercado? Bom, obrigado pelas palavras, mas eu acho que eu sou muito mais um curioso interessado há quase 30 anos nesse tema do que um poço de conhecimento. Espero espalhar bastante o conhecimento que eu tenho e aprender muito com todo mundo. Então, assim, mas e como eu falei, né, o ambiente é muito rico de discussão ali, por isso eu recomendo quem quiser, até eu tenho convidado algumas empresas para fazer uma prova aí do comitê de telegestão também para conhecer um pouco mais e depois se associar. Bom, o que eu vejo assim, desde 2012, do ponto de vista do fabricante de luminária, a gente teve a guerra do lumen por watt. Hoje a gente está numa fase de PPP, talvez é a guerra da melhor fotometria, a guerra no bom sentido, de qual é a fotometria que consegue vencer 45 metros, como eu tive há 3 semanas atrás, às 11 da noite, numa PPP visitando e vendo que 45 metros é o desafio que todo mundo tem para vencer na infraestrutura no Brasil, né? Então eu brinco, a luminária faz fotometria, mágica ainda não. Então, mas a gente está aí nessa desenvolvimento também para buscar agregar tudo isso e tornar a luminária, quem sabe um dispositivo de internet das coisas, quem sabe aí tudo para evoluir para 5G. E aí eu estava brincando até agora há pouco com o Bruno, que estava aqui, e falei, olha, tem que começar a usar o pino 6 e o pino 7. Para quem não sabe o que é isso, eu estou fazendo uma brincadeira mais técnica, a gente está discutindo como aplicar e como reconhecer a função do pino 4 e do pino 5, que é dimerizar. Então, eu acho que o próximo passo, e o que eu vejo daí para frente, Pedro, é a gente usar o pino 6 e o pino 7, que é agregar sensor, que é agregar coisas que podem representar receitas acessórias, que é o que a gente estava discutindo ontem. Então eu vejo um bom caminho aí para aplicar essa tecnologia, para usar o que a indústria vem desenvolvendo, em benefício da evolução da PPP. Isso pode gerar serviços adicionais, não só receitas acessórias, que vão refletir em benefício para a população. Então vejo aí que tem um longo caminho para evoluir. Para os que não sabem, eu estou num processo até de transição nas próximas semanas e justamente para trabalhar mais próximo com essa parte de sensores e de tecnologia, também não só aplicado a cidades inteligentes, mas prédios inteligentes e de maneira nenhuma a iluminação pública sempre vai fazer parte da minha vida e as PPPs também.
mas vejo isso tudo que está acontecendo de evolução, e cada semana a gente aprende uma coisa diferente, como uma possibilidade, como eu falei antes, de evolução dos contratos e de evolução das PPPs. O Márcio, que não está aqui com a gente, mas aí está com a missão de coordenar o Comitê de Receitas Acessórias, tem trazido também temas interessantes para considerar toda essa evolução da tecnologia e aplicação nas cidades. Legal, Rosito, obrigado, ótimo. Eu não sei, o Gardner, nós estamos ter espaço para perguntas da plateia ou não? Não? Tá. Legal. 10 minutinhos então. Ok, pessoal, então eu vou abrir aqui para a parte final da nossa conversa aqui, para as considerações finais. Quer dizer, saio mais empolgado do que quando cheguei aqui. Enfim, a gente, cada passo que dá, vê o próximo degrau, né? É um negócio, a sensação de que continuamente a gente precisa aprender, precisa melhorar, precisa fazer mais, precisa desenvolver. E acho que a gente vive um pouco disso, né? Dessa motivação intrínseca aí ao desenvolvimento dos negócios. Bom, eu vou passar a palavra para o Marcos aqui, secretário de Porto Alegre, em princípio, para as considerações finais. Enfim, queria que você falasse um pouco sobre o que você ouviu aqui e quero saber das suas expectativas, como é que ficam. Mais uma vez, obrigado por poder participar desse evento dessa qualidade. Já pegar o gancho do que o Rosito colocou aqui, tudo isso que ele colocou da conectividade, do sensor, da internet, é tudo isso agora que a gente espera para a cidade de Porto Alegre, né? Obviamente que tem as questões jurídicas, e por isso que é importante os servidores participarem disso, a procuradoria do município estar junto, escolher as melhores pessoas, né? E eu sou formado em direito, sou advogado, obviamente agora eu estou afastado, estou como secretário, mas o direito tá para resolver as coisas, né? Tá para resolver os problemas e dar soluções, né? Então, o nosso prefeito cobra bastante isso lá internamente, para que a cidade ela sirva de exemplo e seja uma pioneira de teste, obviamente, que a gente espera que dê certo nesses pontos da PPP, da telegestão, também de receita acessória. Então, o que a gente espera agora, estando a cidade já completamente coberta, modernizada com LED, com atendimento rápido, é trazer isso e aos poucos a gente trazer outras secretarias para fazer parte do nosso sistema de cidade inteligente, né? Então, como bem colocado aqui, a gente pode colocar questões da educação, da segurança, né? Mas obviamente tem que começar com o nosso tema de casa. Então, da gente ser convidado, mais uma vez estar junto com a ABCIP é um passo importante. A gente espera aí já nos próximos meses já estar divulgando esses pequenos projetos pilotos que vão fomentar outras cidades. A gente sabe que no momento que os testes são feitos, do jeito que as notícias hoje se espalham com as redes sociais, com a própria imprensa, a gente vê que vai motivando outras cidades, poderes públicos que vão se motivar a achar soluções para trazer isso para a vida real, né? E obviamente impactar o cidadão. Então, muito proveitosa a participação, o encontro e o manual da ABCIP aí que a gente obviamente vai distribuir para a nossa equipe lá e vai querer também trazer outras ponderações. Então, muito bacana e é o futuro, né? Como jovem, assumi a secretaria com 28 anos, fui o secretário mais jovem da história do município. Não sei se é bom ou se é ruim, mas o jovem traz com ele a inovação junto. Então, feliz de ter um prefeito que diz, tudo que tem de importante, de inovador, eu toca para frente aqui que juridicamente, obviamente, dentro da legalidade, a gente vai achar solução para poder entregar mais para a nossa população. Obrigado, Marcos. Parabéns aí por 28 anos já como secretário, é fantástico. Eu fui meu primeiro cargo de gestão foi com 29 anos. Isso é sempre bom, quanto antes melhor, né? Eu vou passar a palavra para o Rosito aqui, mas sem antes te dar os parabéns pela condução brilhante do guia de telegestão, pela capacidade de envolver a equipe nesse trabalho, de manter um clima harmônico. E também dar os parabéns por essa transição que você comunicou aí agora a público. Enfim, te desejo o maior sucesso e reitero o convite para que continue conosco. Com certeza, assim, como eu falei, para mim é um aprendizado
de 15 em 15 dias, às sextas pela manhã, reunir o Comitê de Telegestão, e queria também agradecer e parabenizar todos os associados que contribuíram, que participaram das reuniões do comitê. Acho que já falei, a gente está aí com o tempo no finalzinho também, mas agradecer novamente a oportunidade, a participação aqui de todos, e usem o guia da melhor forma possível. Nos ajudem também aí, quem conduzir a próxima revisão, né, que a gente vai também procurar sempre manter esse documento atualizado. Obrigado. Obrigado, Luciano. O Raimundo, por favor, considerações finais. É sempre um prazer tê-lo aqui. E agora você, como associado também nosso, mais uma concessão aí de grande porte para dividir com a gente um pouquinho de conhecimento. É um prazer. Aí, pessoal, participar da ABCIP. Vamos tentar contribuir o máximo possível e aprender bastante para fazer essas aplicações importantes para o nosso setor. Aí a pessoa está extremamente empolgada, né? Tem uma parceria muito grande com o município, tem uma parceria muito grande com a concessionária de energia, com a distribuidora de energia, no caso. Então, assim, a gente tem condições de fazer Porto Alegre uma cidade bem diferente, apoiar a cidade de Porto Alegre nos modelos de cidade inteligente que eles buscarem, né? Então, é isso, a pessoa está pronta para apoiar a cidade no que for necessário. Obrigado, Raimundo. Antes de passar a palavra para o Gardner aqui, quer dizer, eu vou... Enfim, a gente está vendo aí talvez um mundo novo aí que surge a partir disso, né? Quer dizer, então, outro dia um cara brincou comigo, quer dizer, falou, há 12 anos atrás não existia iPhone, né? E não existia app também, né? E hoje eu não sei quantos milhares de apps existem, quer dizer, eu uso meia dúzia talvez, mas o que a gente pensar é possível que tenha no celular disponível. E talvez o sistema de iluminação pública e a rede de dados que permeia o sistema talvez seja um pouco isso no futuro. Eu tenho conversado muito com Caixa e BNDES e os projetos cada vez mais vão ter escopo ampliado, quer dizer, então a gente falava só de iluminação pública, hoje conectividade já é um tema presente, fundamental, telegestão, e acho que geração distribuída daqui a pouco vai estar no nosso radar como mais um negócio importante a ser desenvolvido de forma integrada ao que a gente já faz. Então, eu vejo com muitos bons olhos aí tudo que está acontecendo no setor e tenho certeza que a gente vai evoluir. Eu queria agradecer ao Gardner pela oportunidade de ter feito o lançamento aqui. Ele foi um dos grandes articuladores disso. O Gardner tem participado da associação de uma forma muito construtiva, muito positiva. Às vezes ele me liga de tarde, de noite, porque teve uma ideia nova e a gente conversa muito, enfim. Eu não tenho dúvida das boas intenções aí de vamos fazer. Eu queria, Gardner, até como agradecimento, queria que você fizesse o encerramento desse painel aqui, e que foi um grande prazer para nós todos aqui participar. Tá bom? Eu agradeço ao Leopoldo, né? Eu sou vice-presidente da área de energia e Smart Cities dentro do Instituto Smart City Business América, e agradeço ao Leopoldo por ter nos dado essa oportunidade, né? E atendido ao apelo de colocar isso. Acho que é uma coisa que engrandece o evento dele, que está de porte excepcional, né? Para encerrar, eu pegaria carona no que você falou, né, que em 2012 não tinha o iPhone, né, e eu já estou nesse assunto de energia. Eu acho que PPP de iluminação pública é um negócio de energia também, entre outras coisas, mas é muito forte a energia, né. E quando a gente começou a falar de Smart Cities, antes se falava um pouco de Smart Grid. A gente falava assim que se hoje Alexandre Graham Bell, né, vamos falar o pai da telefonia, acordasse, ele não saberia fazer uma ligação telefônica. E aí o pessoal brincava que no setor elétrico, se Thomas Edison acordasse do seu sono lá, da sua tumba, ele continuaria operando o sistema elétrico, né? Talvez a iluminação. Mas a iluminação pública já passou antes, tinha um cara que vinha lá acender e tudo, né? Então acho que a gente está nesse momento. Então, esse aqui é mais um dos importantes passos que estão sendo dados nisso. Então eu agradeço a presença de todos aqui, principalmente a liderança do Pedro, a participação e a liderança do Rosito neste guia, do secretário, do Raimundo, de todos aqui da plateia. Muito obrigado. Espero que a gente possa ter contribuído para vocês levarem um pouco mais de conhecimento
desenvolvimento e é mais um passo daqueles vários degraus que a gente tem que galgar ainda para ter a cidade inteligente, um planeta mais inteligente e um cidadão mais feliz. Obrigado a todos, um bom dia.